Nós temos hoje a alegria de receber à tribuna da casa uma antiga companheira, trabalhadora da Casa de Jesus, que há alguns anos agora está afastada, que ela reside no estado do Rio de Janeiro. Trata-se de Grace Farias Azambuja, com quem eu tive a satisfação de ter os primeiros conhecimentos nesta casa, no ESD 1. E agora ela retorna nos brindando com a sua presença e a mensagem que preparou para nós. Ela pertence à Casa Espírita René Peça, que fica no município, na cidade do Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça, encharcando os nossos corações de muita fé, de muita esperança e de muita certeza que todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, somos profundamente amados por Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu conheci o Espiritismo aqui. Eu entrei nessa casa pelo atendimento fraterno. Quem fez o atendimento fraterno foi Nadir. Eu chorava tanto que Nadir não sabia se me dava água ou se secava meus olhos. E a partir do atendimento fraterno, eu comecei a assistir palestra, tomar passe para reequilibrar, a estudar o ESD. Minha primeira professora foi a Solange. E assim, há quase 25 anos, 24 anos mais ou menos, tenho trilhado o conhecimento espírita, onde quer que eu vá. E eu posso garantir para vocês que o Espiritismo realmente fez com que eu não me suicidasse. O Espiritismo fez com que eu entendesse o que eu vim fazer aqui. O Espiritismo salvou a minha reencarnação atual. E é por causa dessa gratidão a essa doutrina santa que nos consola e nos levanta, que eu tenho alegria de vir à tribuna, lá no Rio também. Logo que cheguei, já me descobriram na Casa Espírita a qual me filiei. E já passei a ser palestrante regional em toda a região dos Lagos. E tenho alegria em espalhar o consolo que o Espiritismo traz, o entendimento, a fé raciocinada, que nos dá calma, serenidade, harmonia, entendimento e felicidade. O Espiritismo bem entendido e vivenciado nos transforma. E nos transforma tanto que nós conseguimos ajudar todos aqueles que precisam de nós e estão à nossa volta. Deixa eu ver como é que funciona aqui. Deixa eu ver. Tu consegue botar no meu... Aqui, peraí, eu acho que eu já consegui. Pronto. Só assim. Isso. Pronto. O espírita ante o mundo. Nesses tempos tão difíceis, amigos, tão difíceis. E nós, espíritas, ante esses tempos. Nós precisamos primeiro entender o que está acontecendo e por que é tão difícil. Por que a gente está rodeado de tanta violência, de tanta tristeza, de tanta desumanidade?
de tantas coisas que parece que está indo para o fundo do poço. Parece que não tem solução. Muitas vezes a gente esquece que Jesus é o governador do planeta e Ele está no leme. Mas nós estamos vivendo um período de transição planetária. O que é esse período? Nós somos um planeta de provas e expiações e estamos em transição para ser um planeta de regeneração. E essa transição é um pouco conturbada. Palestrantes, médiums, trazem notícias do plano espiritual, onde espíritos contam que estamos vivendo dois opostos. De um lado, espíritos trevosos, que estavam há séculos, muitos séculos, em abismos trevosos, estão sendo trazidos à reencarnação, como oportunidade, como uma grande e talvez última chance de aproveitarem a reencarnação e ficarem no planeta. Infelizmente, muitos não estão aproveitando. Do outro lado, também sabemos que existem missionários que estão vindo de uma estrela chamada Alcíone, que estão vindo reencarnando no nosso planeta já há algum tempo, reencarnando em todas as religiões, reencarnando em todas as condições sociais, reencarnando em todas as profissões, principalmente na ciência, na arte. E esses missionários, eles vão ajudar nessa transição planetária. Então a gente está muitos espíritos missionários trazendo bem. E alguns espíritos, alguns irmãos nossos, que são mais ignorantes do que maus, estão tendo a última chance. E nós, quem somos? Trabalhadores da última hora. Por que trabalhadores da última hora? Em algum momento da nossa vida, porque a vida é uma só, as existências são muitas. Em algum momento da nossa vida, nós olhamos para nós, provavelmente quando estávamos no plano espiritual, olhamos para nós e percebemos o quanto estávamos equivocados nas nossas escolhas, o quanto as nossas escolhas em outras encarnações estavam sendo infantis, estavam sendo egoístas, orgulhosas, e as nossas escolhas sempre estavam nos levando a consequências ruins. Em algum momento a gente disse: chega, eu não quero mais ser tão infantil, eu não quero mais ser tão ignorante, eu quero ser diferente, eu não quero provocar o mal, eu não quero estragar nenhuma família, eu não quero tirar nada de ninguém, eu não quero mais brigar por poder, por glória. E nesse momento, quando nos demos conta que queríamos nos transformar, realmente encontramos Jesus. E Ele nos disse: vocês querem? Legal. Ele não disse legal, eu que estou dizendo. Vocês querem? Então vocês vão reencarnar como os meus trabalhadores da última hora, nesse período de transição planetária. Vocês vão se reerguer, me ajudando a reerguer o planeta, a transformar o planeta. E aqui nós estamos, queridos amigos, trabalhadores da última hora, nos reerguendo, trabalhando o nosso egoísmo, trabalhando o nosso orgulho, trabalhando as nossas questões mais desajustadas, que vieram desajustadas de outras encarnações. E que muitas vezes a gente reencarnou com muita força, com muita vontade, mas chegou aqui e a raiz do passado tomou conta dos nossos pés e nos chumbou. Mas aí vem o Espiritismo e nos lembra: amigo, amiga, passado está lá. Compromisso com Jesus é se melhorar e ajudar a melhorar o planeta. E aí a gente se reergue e lembra
que nós precisamos ser luz. Jesus nos pediu isso, faça brilhar a sua luz. E nós esquecemos disso. E muitas vezes ficamos desanimados. Vamos na onda dessa tristeza que existe, dos problemas. E esquecemos que nós precisamos ter uma postura diferenciada. Eu trouxe para vocês, tem uma coisa que nunca muda, tá? Sempre trabalhei com a Amélia Rodrigues e com o irmão X, desde que começamos a fazer palestra. A diferença é que agora eu tenho uma ajudante que é o PowerPoint, e antes eu não tinha esse ajudante. Mas a Amélia Rodrigues continua sendo a Amélia Rodrigues, da base da minha divulgação espírita. No livro Quando Voltar a Primavera, a partir da página 59, a Amélia Rodrigues faz ela descreve um acontecimento que ocorreu na casa de Pedro. Pedro havia marcado um encontro com um homem muito importante que queria conhecer Jesus e falar com Jesus. Eu preciso falar uma coisa para vocês. A minha primeira palestra que eu falei em Pedro, depois da palestra, Solange me chamou e disse: Grace, a palestra estava muito boa, mas eu queria que você falasse de Pedro com mais carinho. Prometo para ti, Solange, que desde aquele dia eu tento falar de Pedro com mais carinho. E cada vez que eu falo nele, eu lembro de ti, e cada vez eu amo mais Pedro. Então, Pedro havia marcado um encontro com um homem muito poderoso, que ele queria conhecer e falar com Jesus. Vamos ver como é que se dá esse encontro. Narra Amélia Rodrigues. Era primavera em Israel. A entrevista com Jesus fora programada desde as vésperas. Quando o venerável estranho se anunciou, foi levado até o pátio da residência de Pedro, onde o mestre lhe aguardava. Pedro fez a apresentação. Senhor, aqui se encontra o fariseu Jocaba ben Mordecai, interessado pela construção do mundo novo. Honra a nossa casa. O visitante ilustre tomou a palavra. De fato, descendo da nobre casta dos fariseus, entreguei toda a minha vida à lei, às tradições e aos costumes de nossa raça. Porém, os postulados da mensagem nova fascinam minha alma e o corpo envelhecido. Mordecai era um judeu muito rico, muito poderoso, que tinha ouvido Jesus e os ensinamentos do amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Haviam tocado a alma de Mordecai. Ele estava realmente interessado em conhecer Jesus. Ele estava realmente interessado em conhecer o caminho da felicidade, da consolação, da boa nova. Mas ele, por enquanto, só está interessado. Muitas vezes, a gente faz que nem Mordecai. Vem no centro espírita, toma passe, assiste palestra, está muito interessado. Mas não tira um tempo para estudar, porque o estudo é muito importante. Não tira um tempo para estudar, não tira um tempo para se engajar em algum trabalho social da casa. Deixa o espiritismo mais como algo interessante. E quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de realmente crescer, de realmente começar a nossa transformação. É muito importante que, se o Espiritismo tocou a nossa alma, que nós possamos nos engajar em algum estudo da casa, em algum trabalho na casa, porque é no estudo e no trabalho que nós vamos nos melhorando. Mas vamos continuar. Mordecai estava muito interessado. Relanceou o olhar e percebeu o brilho na face de Simão, deslumbrado da sua simplicidade ingênua. Assim estimulado, prosseguiu.
meu nome está em jogo. Opa! Então aí a gente já percebe, ele está interessado, mas ele está em cima do muro. Ele não deixou a mensagem do Cristo encharcar. Ele, por conta dele, parou. Colocou as coisas materiais acima. São opções que nós temos diariamente. O que nós vamos dar mais valor? Ao que é material e passa? Ou o que é espiritual e é eterno e irá conosco? São opções diárias que eu opto pelo espiritual, que é o meu verdadeiro tesouro e que eu vou levar comigo, ou pelo material que passa. Mordecai, então, meu nome está em jogo. Do altar honroso de Jerusalém desço ao poviléu, através de vós. Creio no amor e confio na misericórdia. Anelo pelo paraíso depois do sepulcro. Assim, uma força inexplicável trouxe-me até aqui. E ouso dizer que confio em vós. A austeridade do Torá dá-me forças, no entanto, o amor e a ternura que pregais dilatam as esperanças, renovam a vida e abrem horizontes aos que permanecem no charco da ignorância. Ele gostou da mensagem. Ele percebeu que era o caminho, mas não deixou que a mensagem o transformasse. Pensemos nisso em relação ao Espiritismo e nós. Será que nós estamos deixando o Espiritismo nos transformar? Porque primeiro nós entramos no Espiritismo e depois nós escolhemos se deixamos o Espiritismo entrar em nós. É uma opção diária. Mordecai amou Jesus, a boa nova, mas não se deixou encharcar por ela. Após uma pausa, continuou: possuo bens e pretendo colocá-los às vossas ordens. Anelo estar ao vosso lado, porém gostaria de permanecer anônimo, a fim de que não corra riscos desnecessários. Compreendes? Silenciou enquanto Jesus contemplava sereno. Simão então interrogou: que dizeis, Senhor, diante de tão nobre e respeitável oferta? E Jesus, como um grande pedagogo das nossas almas, das nossas vidas, respondeu que o Pai é magnânimo doador de todos os bens, sem imposição de qualquer natureza. Tudo que está aqui é de Deus. Os móveis, as cadeiras, os casacos, tudo que é material não é nosso. Nós temos por empréstimo quando reencarnamos, com o objetivo de evoluir. Todos nós reencarnamos para evoluir. Todos nós reencarnamos para, quando voltar ao plano espiritual, voltar melhor. Então, tudo isso que está aqui, que é material, é um empréstimo que a gente vai usar de maneira adequada para a nossa evolução. Para nós aprender a conviver, para nós aprender a amar, para nós aprender a servir, para nós nos transformarmos. O Pai é magnânimo doador de todos os bens. Então, o que é nosso? Todo o bem que nós fazemos. Emmanuel fala que todo o bem que nós fazemos será o nosso advogado em qualquer momento de nossas existências. O que é realmente nosso? O bem que a gente faz, as lágrimas que a gente enxuga, o copo d'água, o copo de leite que a gente dá, o perdão, a tolerância, a compreensão que o outro também é falho e também está a caminho da luz, como todos nós.
se colocar à disposição de viver em harmonia, mesmo com o diferente. Amar o diferente, compreender, buscar a harmonia, a convivência saudável, isso é nosso. Esse esforço de acerta-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho, isso é nosso. Todo o que é material não é nosso. Mas vamos ver o restante da história. E Pedro, que ainda não havia neste momento entendido a mensagem do Cristo, mas depois ele entende a mensagem do Cristo, principalmente depois que ele o nega 3 vezes e cai em si, e passa a ser Pedro, a pedra. Pedro, foi para Pedro que Jesus, quando voltou, disse: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Então apacenta o meu rebanho. Mas nesse momento, Pedro ainda não tinha percebido a mensagem do Cristo. E Pedro disse: Deus, porém, enviou o Senhor Mordecai para ajudar a vossa obra. Não vos parece? Jesus respondeu gentil: o reino de Deus, Simão, se estabelece no coração. Quando tal ocorre, ninguém o vê de pronto, porque não oferece paisagem exterior. O homem renovado, porém, o sabe. É muito distinta a oferenda do ilustre e venerável Senhor. Mas o Pai, através de mim, está chamando aqueles que não têm o nome a perder, nem uma posição de destaque a oscilar. O reino de Deus, Simão, se estabelece no coração. Quando tal ocorre, ninguém o vê de pronto. Vocês sabem por que ninguém o vê de pronto? Porque a reforma íntima é lenta. Mas quando é lenta e verdadeira, ela aparece. E a gente vai se transformando. E a gente vai botando água na boca. E a gente vai usando, né, aquele método assim, né? Ó. E fica com a água e não responde. E busca harmonia. Eu vou contar um segredo para vocês, mas tem que ficar só entre nós, tá? Quando eu casei, fui embora para São Pedro da Aldeia, meu marido era batista. E eu levei ele para assistir uma palestra de Raul Teixeira em Niterói. E ele saiu da palestra de Raul Teixeira espírita. E começou a frequentar o centro espírita. E vai comigo a todas as palestras que eu faço e trabalhador mais assíduo do centro espírita do que eu. Porque eu ainda trabalho, sou professora e ele já está aposentado, então ele tem mais tempo. E em casa, porque em casa é onde a gente demonstra quem a gente realmente é, eu me altero e ele olha para mim com a voz bem baixa e diz: palestrante. E quando eu ouço aquela vozinha baixa, palestrante, já boto a água na boca. E a harmonia reina. E aí ele diz: depois a gente conversa. E eu digo: depois a gente conversa. E vai se harmonizando, se harmonizando, se harmonizando. E essa harmonia a gente consegue passar para outras pessoas, para os vizinhos. Eu moro num condomínio, já tem muitos vizinhos que descobriram que nós somos espíritas, e aí vão lá, vão perguntar ao centro que a gente frequenta, e fazem atendimento fraterno, e fazem evangelho com a gente. E o lar vai se harmonizando, porque a gente decide ser melhor a cada dia. Porque o Espiritismo nos faz essa proposta. O verdadeiro espírita é aquele que hoje é melhor que ontem, e amanhã será melhor que hoje. E a gente decide que quer ser melhor. E a partir dessa decisão, nós o sabemos, o reino de Deus, Simão, se estabelece no coração. Quando tal ocorre, ninguém vem de pronto. A reforma íntima vai ocorrendo, vai ocorrendo. Porque não oferece paisagem exterior no início. O homem renovado, porém, o sabe. Nós sabemos quando estamos realmente dispostos a trabalhar a nossa reforma íntima.
Após uma pausa, Jesus continuou: o nosso visitante, não obstante, muito bem intencionado, está comprometido com o mundo e enrodilhado nos grilhões do relevo social, cujas honrarias teme perder, não podendo seguir conosco, pois ainda não se encontra disposto ao testemunho da fidelidade. O visitante, revoltado, porque ainda não tinha capacidade de entender Jesus, partiu revoltado. Mas isso é algo do meu coração. Eu acho que logo depois, isso é imaginação minha, eu acho que logo depois ele começou a reavaliar. Porque cá entre nós é impossível estar na frente de Jesus e depois não reavaliar nossas vidas. Eu tenho certeza absoluta, algo me diz que Mordecai já está muito avançado e é um dos espíritos trabalhadores de Jesus. Mas nessa época, nesse momento, ele ainda não teve compreensão e saiu revoltado. O nosso visitante, não obstante muito bem intencionado, está comprometido com o mundo. Que nós espíritas, amigos, possamos pesar na balança. Quanto valor nós estamos dando ao ser melhor, ser mais fraterno, ser mais harmonioso, ser mais amigo, ser mais amoroso. E quanto valor nós estamos tendo ao ter o último celular, o último notebook, o último não sei o quê, porque sempre sai o último. E a gente se afoga com tanta novidade e fica tudo tão vazio. Então, como nós estamos colocando na balança o ter, que a gente sabe que não é nosso, que estamos utilizando para evoluir, e o ser, que é o objetivo da nossa encarnação. Logo depois, Pedro, um pouco amargurado, porque ainda não tinha compreendido, interroga o mestre: por que atitude com o venerável candidato, mestre? Jesus sereno respondeu: todos os valores provêm do Pai, e a mais alta corte que existe é aquela cuja autoridade se origina do alto, cujos decretos se manifestam pela consciência de cada um. Não te entristeças, Pedro, pois chegará o dia em que o Evangelho penetrará os lares com a pureza sublime da verdade. Os homens se reunirão em família, na intimidade da oração e do diálogo feliz, sem que se faça necessário negociar com os dominadores transitórios da terra. Chegará o dia que o homem estará no seio de sua família, fazendo evangelho, orando e construindo a felicidade na convivência. Porque a verdadeira função da família é que a gente aprenda a amar. Queridos amigos, este dia que Jesus predisse para Pedro há 2000 anos atrás, ainda não chegou no planeta inteiro, mas já pode ter chego nos lares espíritas. O espírita ante o mundo é um espírita, é um cristão, é um homem, é uma mulher que não prega, mas que vive algo diferente. E começa com essa vivência no lar. É importantíssimo que todos nós espíritas façamos evangelho no lar. Esse dia onde o diálogo feliz e a oração em família já pode chegar nos nossos lares. O evangelho no lar espírita é fundamental para a harmonização da família e para a decisão da nossa transformação diária. Os espíritos comprometidos com o trabalho de evangelização estarão sempre presentes no dia que nós marcarmos e no horário marcado. Mas nós precisamos ter disciplina.
ter hora certa, ter dia certo, que eles estarão lá. E começarão a levar espíritos para ouvirem também o nosso Evangelho. Esse Evangelho que Jesus predisse há 2000 anos atrás, já pode, já deve estar presente nos nossos lares. Enfim, queridos amigos, para completar, eu só fui buscar um texto no Evangelho segundo o Espiritismo para que a gente possa fazer o fechamento da palestra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, parte do item 5. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. O Espiritismo nos explica que Deus não é um homem de barba, um velhinho que senta no trono e fica você sim, você não, você sim, você não. Não é Deus que escolhe. Muitos os chamados, todos que se comprometeram com Jesus. Poucos os escolhidos, porque infelizmente muitos escolhem não continuar. A escolha é nossa, é diária. Deus nos dá a cada manhã uma folha em branco para que a gente desenhe aquele dia com harmonia, com entendimento, com perdão. É tão importante que a gente olhe para o outro, principalmente quando o outro erra conosco, e perceba que ele também está caminhando. E que eu também estou caminhando. E se eu não tenho aquele erro, eu tenho outro erro. E que é tão bom quando a gente se compreende, se ajuda, e quando a gente se sente amado, como a gente quer ser melhor. Mas parece que quando alguém fica botando o dedo na gente, parece, né? E o nosso orgulho, o nosso egoísmo, todo aquele passado que a gente ainda tem que reestruturar dentro de nós, aí parece que a gente diz assim, então eu vou fazer, então eu vou fazer, então eu vou fazer. Então quando a gente se sente amado, dá vontade de ser melhor. Então vamos amar para que o outro tenha vontade de ser melhor. É só o amor que transforma. Esse é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será mais frequentado. Quando estivermos em regeneração, o bem será, hoje, no mundo de provas e expiações, o mal predomina. Quando formos regeneração, o bem vai predominar. Ainda vai ter mal, o bem predomina, mas é um outro mal diferente, é um mal ainda interno que nós vamos estar ainda, né, em regeneração, nos melhorando. Mas já conseguiremos conviver melhor uns com os outros. Só que a regeneração precisa começar urgentemente dentro de nós. E aqui, meus amigos, para a gente fazer o fechamento, eu busquei algumas frases, alguns questionamentos, para que a gente possa sair da palestra não com uma pulga atrás da orelha, de preferência com um elefante atrás da orelha, para que a gente possa pensar nessas frases. São as frases finais da palestra, só para a gente meditar sobre isso. Eu não vou responder nenhuma. A resposta é íntima de cada um de nós. O espírita ante o mundo. Para pensar. Desafios diários nos colocando na corda bamba,
entre as ilusões fugidias que deixam gosto e rastros amargos, e escolhas maduras pautadas pela fé raciocinada e pela caridade, na aprendizagem constante do amor. Desafios diários. Como nós estamos encarando estes desafios diários? Como a vida seria mais simples, suave e feliz, se soubéssemos amar, dividir o que temos, nos ajudar mutuamente. Em que ponto nós estamos nessa questão? Estamos realmente buscando deixar a nossa vida mais simples, mais harmônica? Quanto ainda temos que sofrer por não escolher o amor? Não viemos para sofrer, viemos para evoluir. O sofrimento só vem quando nós deixamos o egoísmo, o orgulho, a vaidade tomar conta da gente. Quando a gente desiste de aprender a amar. Porque nós estamos ainda aprendendo a amar. Nós ainda não amamos. Nós estamos exercitando o amor. Mas quando nós estamos no exercício do amor, já conseguimos realmente trabalhar. O amor cobre uma multidão de pecados. Quando compreenderemos que status e coisas são nadas, ilusórios e passageiros? Quando compreenderemos que o que é material não é nosso? Quanto tempo ainda vamos levar para entender que o único sentido da vida é evolução e esta não se dá sem o exercício do amor? Quais escolhas temos feitas? Como estamos nos posicionando perante o mundo? Eu acho que eu tinha visto a Dete. Dete, eu tinha te visto. Eu sabia que eu tinha te visto. Eu só queria dizer que eu te amo, tá? Que eu não tive oportunidade de dizer antes da palestra. Eu disse para Nadir e disse para Solange, mas não tinha te dito. Como estamos nos posicionando perante o mundo? É uma escolha nossa, diária. E eu vou fazer um pedido para vocês. Quando escolherem errado, não desistam. Porque escolhas erradas fazem parte do exercício da aprendizagem. Não desistam, não se sintam inferiores, não se sintam menores. Lembrem do amor do Cristo. Lembrem dos ensinamentos espíritas. Lembrem do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrem que o amor cobre uma multidão de pecados. Lembre que a reencarnação é uma oportunidade de recomeço. E esse recomeço pode e deve ser a cada dia. Nunca desistam. A vida continua. Então aproveitemos todo esse tempo que estivermos aqui para nos fazer o bem, nos transformando. E coloquemos na balança, queridos amigos, o tempo todo, o que é real e que eu vou levar para o plano espiritual, e o que é ilusório e que não faz parte da minha evolução. Que a gente não deixe essas coisas, essas brigas, essas confusões. Eu fazendo essa palestra lá em Cabo Frio, esses dias, e depois uma senhora me disse: "Oh, Grace, eu briguei com meu irmão por causa de um faqueiro. Eu vou lá fazer as pazes com ele, porque ele é mais importante que um faqueiro." Então não vamos estragar a vida. Não vamos estragar essa reencarnação por causa de um faqueiro, por causa de um fuca, por causa de um armário, por causa de uma televisão. Tudo isso é material. Tudo isso passa. Que possamos colocar na balança. Que Jesus nos abençoe, queridos amigos. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada, pacífica e harmoniosa. Muita paz a todos. Nós agradecemos a Grace pela mensagem que ela nos trouxe.